Olá, espero que você esteja bem, seja bem-vindo ao canal da União Espírita Caminho Luz, Rua Céu. Muito obrigado pela sua presença, vocês podem ir chegando, se aproximando, fiquem à vontade para participar aqui do nosso chat, se você quiser, ao longo da palestra, quiser fazer algum comentário e também uma pergunta, fique à vontade. Depois, quem sabe, no final, tendo um tempo, nós possamos discutir um pouco algumas questões que serão apresentadas aqui pela nossa expositora. Muito bem, o tema da palestra é o despertar da esperança. Será que podemos ter esperança de que dias melhores virão? Mesmo diante do momento que estamos vivendo, é o que veremos daqui a pouco. Mas antes, eu convido você a prestar bastante atenção na nossa leitura preparatória. Essa leitura, ela está no livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. É a lição 94, com o título Capacete da Esperança. Tendo por capacete a esperança na salvação. É a carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 8. A capacidade é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento, e Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, a maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão representa a atitude inoperante, por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu, quase sempre, indica passeio, descanso, lazer, quando não defina a convenção no traje exterior, de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Nesse momento, eu convido a todos que possam fechar os seus olhos, para que possamos mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui neste momento.
Peço a Ti, Mestre Jesus, que através do concurso dos bons espíritos que trabalham na Sua causa, que possam irradiar luzes necessárias, energias necessárias que possam estar dentro de nós neste momento, para que nós, enquanto espíritos, possamos estar abertos para as palavras que serão professadas nessa noite. Peço, Mestre Jesus, a oportunidade necessária e a força necessária para sustentarmos a mensagem que ouviremos nessa noite, para que possamos nos tornar luz neste mundo tão marcado por desafios. Nos auxilie, Mestre Jesus, que possa também auxiliar a nossa expositora da noite, para que suas palavras sejam necessárias e suficientes, para que possamos seguir a nossa caminhada rumo à perfeição. Obrigado, Mestre Jesus, e que assim seja. Muito bem, nesse momento eu vou convidar o tema dessa noite, né, como vocês viram, é o Despertar da Esperança, será apresentado pela Tassiana Cristina Freitas Lima. Ela é psicóloga e também membro da Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo. Tassiana, agradeço sua presença, a palavra é sua e que a providência divina possa te auxiliar nesta noite. Muito obrigado. Amém. Eu é que agradeço o convite para estar aqui com vocês. Uma excelente noite a todos os internautas, a todos os amigos que nos assistem através do YouTube. Então, eu tive a incumbência de trazer algumas reflexões sobre uma virtude que é essencial nesse momento. Trabalharmos a nossa esperança, fortalecê-la, despertar a nossa esperança. Já se vão 4 meses da pandemia e muitas reflexões eu venho fazendo, então eu quero trazer alguns apontamentos e reflexões para vocês. Eu vou estar compartilhando, então, a minha tela para poder estar dirigindo a nossa exposição. Então, a gente vê que, na verdade, a esperança é como essa figura aqui, no meio de um mar bem revolto, como esse momento que nós estamos vivendo de grandes desafios, a esperança funciona como um feixe de luz que nos guia, que nos direciona, que nos mostra o caminho de encontro a nós mesmos, o caminho de encontro ao Pai, o caminho de encontro à nossa paz interior. Porque sem esperança, nós vamos estar vivendo situações de muito sofrimento psíquico, como a gente vem observando. Então, eu quero iniciar trazendo um trecho da obra Contos e Apólogos, do Irmão X, quando ele nos diz assim: além da morte, resplandece a vida, tanto quanto da noite ressurge o esplendor solar. Se há flagelação e desespero ante os infortúnios dos homens, fulgem sempre puras e renovadas a esperança e a alegria ante a glória de Deus. Então, respondendo à primeira pergunta que foi feita, se é possível termos esperança, com certeza é necessário trabalharmos a nossa esperança, porque, como diz a leitura de Emmanuel, nós precisamos estar confiantes da vitória, de que tudo que está acontecendo está de acordo com os desígnios do Pai. Então, eu quero começar refletindo com vocês quantas coisas nós naturalizamos na nossa vida. Quantas calamidades, quanta catástrofe, a pobreza, a miséria, a desigualdade. E aí nos chegou o vírus, nos chegou o Covid. E, na verdade, a primeira pergunta que eu quero trazer para a reflexão de vocês,
é: o que tem significado este momento para cada um de nós? Para você, o que está representando esse momento? Esses 4 meses no Brasil, já 6 meses, 7 meses que nós estamos convivendo oficialmente, 8, né? Porque, na verdade, os primeiros casos são de dezembro. O que vem significando esse momento para você? E aí é muito oportuno a nossa leitura, quando nos cita Paulo, porque a impressão que eu tenho, são as reflexões que eu tenho feito para mim, é que, tal como Paulo, esse vírus significou cair do nosso cavalo, significou parar um pouco, porque é como se tivesse se materializado a tão falada transição planetária. E o vírus fez o mundo parar. O vírus nos levou para dentro das nossas casas. E mais do que para as nossas casas, o vírus fez um convite a cada um de nós. Está indo por conta própria. Fez um convite a cada um de nós, de um mergulho dentro do mundo interior, de estarmos abrindo as nossas portas, abrindo o nosso eu e, na verdade, estarmos olhando com mais profundidade, tirando as nossas máscaras e realizando um trabalho de autoencontro, de montar peças do quebra-cabeça. A doutrina já nos convida a esse mergulho interior há muito tempo, mas é como se externamente nós nos víssemos forçados a este movimento, de entender o que estava acontecendo fora e de prestar atenção ao que está acontecendo dentro de cada um de nós. Então, como é que você tem nesse convite ao autoencontro com as nossas emoções mais profundas, vivenciado este momento? O quanto que você tem conseguido? Gente, está por conta própria, está criando vida a apresentação. O quanto que nós temos tido esse contato com a essência em nós. Então, como que você tem vivido esse momento? Com desânimo, com ansiedade, com medo, ou tem disfarçado as suas emoções, mascarado para você mesmo os seus sentimentos? Você está prestando atenção ao como você está? A gente tem muitos documentos a nível de saúde mental mostrando as consequências do isolamento social, com aumento da incidência de sofrimento mental, de transtornos mentais, de intensificação daqueles sintomas que nós já tínhamos, com várias queixas sendo experimentadas pelas pessoas, quadros de insônia, de conflitos relacionais. É como se tudo que nós estivemos ao longo dos últimos anos jogando por baixo do tapete tivesse ganhado luz, vindo à tona, e nós nos deparamos com a necessidade de estarmos pensando e repensando a nossa relação conosco, a nossa relação com as outras pessoas, a nossa relação com os nossos familiares, com o nosso trabalho, a nossa relação com o Pai. Buscarmos de uma forma mais profunda a nossa conexão com Deus. E é nesse trabalho
que é fundamental trabalharmos a esperança. Porque a maior parte de nós está como essa moça aqui, alternando muito as emoções, com momentos em que confia, com momentos de entrega, outros momentos em que dá uma surtada e fica ansiosa, angustiada, pessimista, desesperançosa, e depois volta a se centrar novamente e agradecer. Então, se você está assim, você pode ficar tranquilo que você está dentro de um quadro psicológico normal, esperado para esse momento que nós estamos vivendo, diante de tantas incertezas em relação ao futuro. E é em função dessas incertezas que eu trouxe a pergunta de como você está vivendo esse momento. Porque para cada um, ele tem um significado que é teu. Então, qual mensagem Deus trouxe para você ao fazer você parar e olhar para você mesma, para a sua vida, para como você estava vivenciando? Porque se nós pensarmos bem, nós estávamos, como eu disse, num momento de muitas dificuldades, mas muito insensíveis a elas. Então, a gente se viu com a necessidade de estarmos trabalhando essas duas virtudes essenciais, a fé e a esperança, porque uma está totalmente relacionada com a outra. Então, a esperança, ela é essa chama divina que vai alimentar o nosso espírito com o desejo do progresso, com o desejo da nossa melhoria. Como nos diz Emmanuel na leitura inicial, resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. O que é guardar esse capacete? É diante de situações, perdão, gente, está indo, diante de situações em que o desânimo e a tristeza se abatam sobre nós, de que a gente lance mão da esperança. Porque a esperança, ela é uma virtude que pode e precisa ser trabalhada, para que a gente possa trabalhar as nossas ondas mentais, estarmos trabalhando a nossa sintonia e esse momento do encontro com Deus em cada um de nós. Porque nesse momento de encontro com Deus é que nós vamos estar nos fortalecendo, é que nós vamos estar construindo a nossa esperança e, consequentemente, trabalhando o nosso campo mental como uma usina de transmissão de energias. Porque é isso que o nosso cérebro é. Quando a leitura nos diz que a gente precisa colocar a esperança... Deixa eu interromper aqui para ver o que está acontecendo. Quando a leitura nos diz que a gente precisa estar trabalhando colocando o nosso capacete da esperança, a gente vê a necessidade de que a gente, eita meu Deus, de que esse capacete venha nos proteger das energias negativas, porque nós precisamos ter consciência de que o nosso campo mental do planeta, ele é construído por cada um de nós. Então, esse campo mental e as ondas que nós vamos emitir é que vão formar esse campo mental do nosso planeta. E qual energia nós temos transmitido? Como que tem sido as nossas vibrações? Então, nós somos convidados a estarmos acionando
através da nossa vontade, a nossa esperança, para que as energias que nós estamos emitindo nos ajudem nesse momento, porque nós somos nada mais do que instrumentos do Pai nesse processo de desenvolvimento do nosso planeta. Então, eu quero convidar hoje a cada um de vocês a desenvolver a habilidade da esperança, porque o Cristo nos acolhe. Ele nos acolhe e em nenhum momento ele nos abandona. Mas muitas vezes nós temos nos abandonado, desistido do nosso processo de transformação interior e não tendo muita paciência de compreender que esse é um processo que leva tempo, que a nossa transformação ela não vai se dar de um dia para o outro. A nossa transformação ela é gradual, ela é dia após dia nesse trabalho de contato com a gente mesma. Mas com certeza nós vamos florescer. Esta é a certeza da vitória que Emmanuel nos convida a realizar. E aí nós podemos refletir, por exemplo, sobre a passagem que está em Mateus, da tempestade, os apóstolos com Cristo, quando então ele estava dormindo e uma tempestade se abateu sobre o mar. E os discípulos foram acordar Jesus, chamando, muito assustados: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E quando Jesus acorda, ele então pergunta: por que os apóstolos estavam com tanto medo? Homens de pouca fé. E aí ele se levanta, repreende os ventos e o mar e se fez a bonança. E os homens então se perguntaram quem era aquele ser tão especial. Nós, quando estamos nesse momento da pandemia, é como se estivéssemos também nesse mar que está bastante tumultuado para muitas pessoas e para outras nem tanta. Como que tem sido o nosso exercício da fé? Como que vem sendo a confiança nesse futuro e de sabermos que tudo o que está acontecendo está sobre os desígnios de Deus. Será que Deus está dormindo em cada um de nós? E a nossa fé está vacilante? Como que está o meu contato com Deus? Porque falar de esperança é falar do meu contato com Deus. E falar disso, inclusive a nível científico, vocês vão ver daqui a pouco, quando eu trouxer os estudos que a psicologia vem fazendo sobre a esperança e o despertar da esperança. Então, quando eu pergunto se Deus está dormindo dentro de nós, o Evangelho significa boa nova. Será que nós temos compreendido essa boa nova na nossa existência? E mais ainda, temos vivido essa boa nova? Porque ele nos traz também a necessidade de trabalharmos para alcançar o grande mandamento, que é o de amar-nos uns aos outros, nos responsabilizarmos pelo nosso crescimento, pela nossa evolução, pelo nosso progresso e estarmos amando a todos que estão à nossa volta. Então, esse convite o Cristo já nos fez há muitos anos, há mais de 2000 anos. Nós temos entendido esse momento como um outro convite que ele está reforçando, de fato estarmos vivenciando o seu Evangelho,
as suas leis e aplicando a sua proposta de amor na nossa vida? Porque a gente pode pensar quais caminhos nós estávamos percorrendo até pouco tempo atrás. Como é que estava a nossa vida quando a gente não tinha tempo para nada, quando a gente não podia ficar em casa, quando as nossas relações estavam muito fragilizadas? Quais caminhos a gente vem percorrendo na nossa existência? Estávamos percorrendo e estamos agora, nesses últimos meses, trilhando caminhos diferentes? Ou estamos esperando, como muitas pessoas têm falado, voltar à normalidade? Mas qual normalidade? Aquela vida é que era a normalidade? Então, quando nós pensamos nos caminhos que nós estamos percorrendo, nós nos voltamos para trabalhar a nossa fé. Qual concepção de mundo e de vida, como é que estava a minha vinculação com o Pai? Porque fé passa pela fidelidade a Deus. E Emmanuel nos diz que a faixa que prende o capacete da esperança na nossa cabeça, que vai funcionar como proteção diante de todos os desafios, é justamente o exercício e o fortalecimento dessa fé, dessa fidelidade a Deus. Então, refletindo, continuando as nossas reflexões, é como se nós pudéssemos, neste momento, olharmos para esse barco aqui. É uma pintura, é uma pintura que existe no Museu do Louvre, né? E aí teve um naufrágio. E como que a gente se coloca diante dos desafios da vida? Será que a gente se coloca como esses homens que não perdem a esperança e acreditam na salvação? Ou a gente está como esses outros aqui, derrotados, desistindo de si, desistindo do bom combate, desistindo de se trabalhar e deixando a vida nos levar? Então, quando nós trazemos a proposta de estarmos trabalhando a nossa esperança, a gente pode começar por pensar que o nosso projeto reencarnatório foi a maior aposta de esperança que fizeram em nós. Que nós fizemos e que os amigos espirituais que nos ajudaram nesse projeto reencarnatório também fizeram. Porque o nosso projeto reencarnatório é uma proposta de amor, é sempre uma proposta de crescimento, é sempre uma proposta de aprendizagem, é sempre uma proposta de evolução. E para isso, nós precisamos começar a ver, então, que nós somos frutos dessa esperança. Já no mundo espiritual, apostaram, fizeram uma aposta de esperança em cada um de nós. E agora, encarnados, é a nossa tarefa estar exercitando e fortalecendo essa esperança, que, como a gente está falando até agora, está associada com a fé. E com a fé raciocinada, como a doutrina nos convida. Porque quanto mais a nossa fé se assenta na razão, mais coragem e bom ânimo nós vamos ter diante dos desafios que vivenciamos, entendendo que todos eles são oportunidades de crescimento. Mas se a nossa fé não é assentada na razão, a nossa esperança, a nossa coragem, o nosso bom ânimo vão se fragilizando. Então, fé
e esperança são duas virtudes essenciais e recursos imprescindíveis para a nossa caminhada evolutiva. Eurípides Barçanufo nos diz que é como se nós nascêssemos com uma imantação divina que traz um quantum de esperança e que ela é renovada permanentemente através do nosso trabalho, no nosso pensamento e na nossa confiança na nossa evolução e de que vamos ser felizes, de que vamos evoluir, de que estamos todos nesse processo de crescimento, mas que não é algo que vai se dar pronto, que requer um trabalho de cada um de nós. Porque se nós não temos essa confiança e essa certeza, como Emmanuel nos diz, essa esperança vai se fragilizando. Então, a esperança é justamente esse olhar para além, é essa perspectiva diferente que nos convida a olhar para cima das nuvens. Quando a gente vê que está tudo nublado, mas nós temos a certeza de que o sol não deixou de brilhar. Ele está lá. É assim que a gente observa quando a gente faz uma viagem de avião num dia nublado, não é? Assim que a gente atravessa a camada de nuvens, o sol está lá. Então, a nossa esperança é essa capacidade de saber que, para além desse momento do agora, existe uma continuidade do nosso processo de vida, uma continuidade da nossa experiência evolutiva nesse momento de transição planetária, onde a gente vinha vivendo já com muitos desafios que precisavam ser revistos, porque todos eles estavam já gerando um momento de grande crise na esperança, com uma alta incidência de adoecimento mental, de depressão e de crises de ansiedade entre as pessoas. Então, mais do que nunca, nós somos convidados a despertar os nossos recursos interiores e, em especial, a esperança. E aí a gente vê que a psicologia, desde o final do século XX, vem produzindo muitos artigos mostrando a importância da esperança na nossa vida e mostrando que esperança é muito mais do que pensamento positivo ou otimismo. Não é de pensamento positivo ou otimismo que a gente fala quando a gente está falando de esperança. Por quê? O otimismo é para o aqui e para o agora. E a esperança é para o nosso futuro. Então, um dos primeiros psicólogos foi o Snyder, que em 1994 nos trouxe a sua obra Psicologia da Esperança, aonde ele nos traz que a esperança é uma virtude que parte da nossa decisão, da nossa escolha, que é construída, e ela vai exercer um grande poder sobre a nossa saúde mental e sobre a nossa saúde física. E ela vai nos possibilitar, pelo seu grande potencial, desenvolver estratégias para a nossa vida diante dos desafios que a vida nos coloca, para estarmos passando por esses desafios da melhor maneira possível. Uma outra autora é a Barbara Fredrickson, na sua obra também sobre psicologia positiva, onde ela vai nos trazer uma reflexão extremamente importante, que a maioria das emoções positivas surgem quando está tudo bem na nossa vida, mas que a esperança é a exceção. Ela vai entrar em cena quando as circunstâncias são terríveis, quando as coisas não estão indo bem na nossa vida e quando tem uma grande incerteza
de como as coisas na nossa existência vão ter andamento. Mas ela insiste na necessidade de investirmos na construção dessa esperança, pois sem ela, sem essa esperança, as nossas previsões para o futuro, diante das dificuldades, podem nos restringir a um desespero imobilizante que nos paralisa diante dos desafios que nós temos na nossa existência. Mas com a esperança, nós nos fortalecemos para fazer o máximo que nós pudermos para resolver os nossos dilemas e construir soluções, criar uma vida boa para nós e para todas as pessoas à nossa volta. E um terceiro autor, para eu não cansar muito vocês, teriam vários outros, é o Anthony Scioli, que ele tem essa obra Esperança na Era de Ansiedade, e que ele traz uma associação que para nós espíritas é essencial, porque ele reforça o que já foi dito, que a esperança é uma habilidade necessária que nós podemos construir, podemos fortalecer, e ele vai associar a esperança com a espiritualidade, porque ele vai nos dizer, e isso é a ciência, é a psicologia nos mostrando que essa vivência da espiritualidade, dessa espiritualidade intrínseca, não é a frequência a algum culto religioso, é esse encontro com Deus em nós, é esse encontro com a gente mesmo, é nos sabermos filhos de Deus que vai nos possibilitar essa construção da esperança. Então, ele vai nos dizer que a esperança se sustenta, então, através do vínculo com o ser superior, que nós chamamos Deus, e que essa virtude, esse vínculo, ele vai estar desenvolvendo outras virtudes, como a paciência, como a gratidão, como o amor, como a fé. Então, a esperança leva as pessoas a terem confiança no futuro e a construírem, então, a sua certeza na sua relação com Deus. Deus é fonte de esperança, de certeza e de confiança na nossa vida. E é por essa ligação com o Pai que nós nos trabalhamos e nos esforçamos e contamos também ao reconhecermos as nossas fragilidades com o poder de Deus, para enfrentar e superar os desafios e os perigos da vida. Então, ele vai nos dizer que Deus é a própria esperança e nele sustenta, então, a nossa confiança nesse poder e que vamos construir expectativas positivas de confiança de que tudo vai caminhar conforme os desígnios do Pai. Que tudo que está acontecendo na nossa vida está certo. Nós estamos no lugar que deveríamos estar, com as pessoas que deveríamos estar. Fomos convidados a estar aqui nesse momento de transição e que nós temos em nós os recursos internos para nos fortalecer e nos possibilitar atravessar esse momento vivencial. Então, a reconstrução da esperança, ela pede urgência para a transformação da nossa vida, para que a gente viva essa vida com plenitude, como Joana nos convida a viver da melhor maneira possível, não deixando que as situações externas determinem o nosso estado de ânimo, mas tomando a decisão de estarmos
assumindo a autoria da nossa vida e a maneira como vamos estar atravessando todas as experiências de aprendizagem. E aí, nessas experiências, nós somos convidados a compreender que nós precisamos construir novas maneiras de caminhar, novas maneiras de estarmos vivendo, porque os mesmos caminhos só vão abrir as mesmas portas. E sem dúvida nenhuma, nós estamos sendo convidados a construir caminhos novos, a parar e repensar sobre nós mesmos, sobre como nós estávamos na nossa vida e para onde nós queremos ir. Então, como fazer para trabalhar essa esperança? Como o Anthony Scioli, ele é um psicólogo norte-americano, e lá eles trabalham muito com receita, então ele traz todo um roteiro para construir a esperança. Então, a primeira proposta que ele tem para fortalecermos a esperança é estarmos nos comprometendo com uma missão, com um propósito, com um chamado da vida, entendendo que nós não estamos aqui por acaso, como espíritos, estarmos definindo quais objetivos da nossa existência, na verdade, trabalhando o sentido da nossa existência. Qual é o sentido da minha vida? O que eu preciso trabalhar em mim? Quais aspectos em mim eu preciso desenvolver? Qual o meu projeto de vida? E ao estarmos trabalhando esse sentido da nossa existência, isso vai nos fortalecer e vai nos possibilitar fortalecer ou construir a nossa esperança. Um segundo ponto que o Anthony Scioli traz é a necessidade de trabalharmos a confiança em nós, de que somos todos filhos do mesmo Pai, que não nos abandona jamais e que nos deu recursos, porque Ele não nos dá provas maiores do que nós podemos suportar para administrarmos as diversas situações de estresse na nossa existência. E nós vamos encontrando essas estratégias a partir do trabalho do autoconhecimento. Porque esperança se relaciona também a ter opções. Então, estarmos pensando, como que nós lidamos com os problemas da nossa vida? Nós olhamos para eles, buscamos resolvê-los sozinhos, buscamos apoio em outras pessoas, na oração, meditando, nos planejando antecipadamente, enfim, nós precisamos compreender que todas essas estratégias são importantes. Mas o objetivo aqui é que a gente pense estratégias diferentes da que a gente vem usando até então. Eu dizia que a gente precisa construir novos caminhos, abrir novas portas. Então, para isso, nós precisamos expandir esse nosso repertório de enfrentamento. Então, se você orava, que tal agora meditar? Se você só via a palestra uma vez por semana na Casa Espírita, nós temos um repertório de lives para nos fortalecer quando nós estivermos fragilizados. Será que nós meditávamos quantas vezes por semana? Se não, é uma experiência que a gente pode começar a realizar? Enfim, como que nós podemos buscar estratégias novas e praticá-las na nossa existência, acreditando
que a nossa criatividade vai ser capaz de acionar esses recursos internos, de estarmos fazendo essa viagem para dentro e descobrindo esse potencial que nós temos num trabalho de alto amor e de iluminação interior. Como terceiro ponto, o Anthony Scioli nos fala da importância do fortalecimento espiritual. Voltamos ao sentido da vida. Compreender que a nossa existência tem uma missão mais ampla e que nós não estamos sozinhos, que nós estamos amparados o tempo todo. Então, de estarmos trabalhando as nossas fontes de fé, no poder superior, em Deus, nos amigos, nas instituições religiosas, nas instituições sociais, enfim, aonde eu me alimento, aonde eu me fortaleço. Porque ele então nos convida a que a gente construa, assim como a gente constrói um projeto de vida material, ele está trazendo um projeto para trabalhar o nosso emocional, as nossas emoções e, em especial, a virtude da esperança. Então, estarmos através desse fortalecimento espiritual e da vivência da espiritualidade, fortalecendo a nossa esperança, desenvolvendo a certeza de que o nosso futuro está repleto de possibilidades e dons, e novamente colocando que nós não estamos sozinhos, então todos os momentos de necessidade nós podemos nos abrir para auxílios espirituais. Por último, ele vai nos dizer que é através desse fortalecimento da fé, que nada mais é do que trabalharmos na nossa ligação profunda com o Pai, que a nossa esperança vai ser fortalecida e vai ser uma força que nos impulsiona na nossa existência. Então, fé e esperança estão totalmente ligadas. E os ensinamentos que o Cristo nos trouxe hoje são comprovados pela ciência. Então, as palavras do Cristo não são só palavras bonitas, são verdades científicas que hoje a ciência comprova. Quando Cristo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." Ele estava trazendo uma verdade que hoje a ciência comprova. Então, caros amigos, trabalhar a nossa esperança, em última análise, é pensar como está a minha conexão com Deus. O quanto Deus está distante de mim? Como que eu o sinto? Lá longe? Ou a minha relação com Ele precisa ser modificada e trazê-lo para perto, para o meu dia a dia, para as minhas experiências diárias, para cada experiência que eu estou tendo no meu dia a dia. Aonde, nesse contato que se dá, através dessa conexão mental, a gente construa, como falamos anteriormente, novos padrões de pensamento, de energia que nos envolvem e que vai estar nos fortalecendo e nos impulsionando na nossa caminhada. Então, eu quero reforçar o convite da necessidade de tirarmos as nossas máscaras e fazermos esse encontro com Deus, com a nossa essência, da forma mais profunda e verdadeira que nós pudermos realizar. Porque o convite que o
Cristo nos fez. Que estivéssemos encontrando essa centelha divina que nós só vamos achar no âmago do nosso ser, na profundeza desse autoencontro que vai possibilitar esse encontro com o Pai que está em mim, com o Pai que está em você, que não está distante, porque Ele está em cada um de nós. Então, a nossa decisão de deixar a luz do Cristo entrar verdadeiramente na nossa vida é que vai iluminar a nossa jornada. E essa pergunta é fundamental. Quanto tempo mais nós vamos adiar esse encontro? Esse encontro que é o mais necessário na nossa existência. Esse encontro com o Pai que está dentro de cada um de nós. Porque essa é uma tarefa que ninguém pode fazer no nosso lugar. Essa é uma tarefa de cada um, de construir pontes, se você sente que a tua relação com o Pai está distanciada. Porque é através desse encontro que nós vamos acionar o fluxo de amor que existe dentro de cada um de nós, que vai ampliar todo o nosso potencial de resposta diante das experiências da nossa vida, na nossa relação com a gente mesmo, com as outras pessoas e com o Pai. É somente nesse encontro com Deus, com a nossa fonte, que esse fluxo de amor vai ser acionado. Então, neste momento, nós somos convidados a lembrar que a fé, a esperança e o amor são os pilares da nova era e que nós somos convidados a trabalhá-los em nós, para estarmos prontos para esse novo momento da evolução do nosso planeta. E nós já temos o Consolador prometido, com muitos ensinamentos que nos auxiliam a compreender esse momento que estamos vivenciando. A compreender que tudo que está acontecendo está dentro das leis morais que a doutrina veio nos trazer. Nada está desgovernado. Jesus está no leme de tudo que está acontecendo. Então, nós precisamos pensar o quanto nós acreditamos ou não nessa verdade, de que Jesus está no leme da nossa vida e do nosso planeta. E se nós sentimos a nossa fé vacilante, nós temos a possibilidade de trabalhá-la e fortalecê-la, porque a nossa fé também é uma virtude que pode ser desenvolvida. Lembrando que somos espíritos em processo evolutivo e que estamos aqui neste momento com mais uma oportunidade bendita de fazer deste momento tão desafiador uma experiência de muito amor, de muita solidariedade, de muita fraternidade, de muita união, de compartilhar todo esse amor que nós temos recebido. Porque não tenham dúvida nenhuma que você é uma lente muito poderosa e que o nosso compromisso é com Deus, de refletir essa luz
que Ele nos deu em potencial, de trabalhar esses recursos interiores para sermos instrumentos do Pai e levarmos o seu amor a todos os nossos companheiros. Porque, sem dúvida nenhuma, ao encontrar Jesus em nós, nós encontramos o paradigma do amor. E nós encontramos sentido para a nossa existência, um sentido mais amplo. Então, eu quero trazer o que Eusébio dizia na obra de André Luiz, nos Mecanismos da Mediunidade, que fenecerão como as rosas de um dia as nossas energias, se não fertilizardes o coração com a fé e o entendimento, com a esperança inquebrantável e o amor imortal, sublimes adubos que lhes propiciem o desenvolvimento do vosso esforço. E vai nos dizer que isso afeta o nosso corpo físico, porque a célula nervosa é entidade de natureza elétrica que diariamente se nutre de combustível adequado. Então, que a prece e a nossa atividade espiritual, o nosso encontro com o Pai, é o suprimento de energia que o nosso corpo físico e a nossa mente necessita. Então, ele nos convida: alimentemos a esperança renovadora. Suas lições referem-se à fé que transporta montanhas. É essa esperança que o Cristo nos convida a vivenciar. Que Ele possa inundar o coração de todos vocês com muita esperança, com muita fé, com muita paz. Muito obrigado, né? Eu quero agradecer pelas reflexões profundas, né, que Tassiana Cristina Freitas Lima fez para todos nós sobre a esperança, né, nos dizendo sobre as estratégias que podemos usar, né, com criatividade, né, para acionar os nossos recursos internos, para potencializarmos o nosso trabalho de auto-amor. Obrigado, né, pelas palavras, por nos mostrar a importância de buscarmos o alimento necessário para construir o nosso projeto de vida, para trabalhar as nossas emoções através do fortalecimento espiritual, que não estamos sozinhos e que podemos abrir, né, nos abrir para esse auxílio espiritual. E também, né, de utilizar a ciência para nos mostrar, né, que o significado da palavra do Mestre Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Muito obrigado, Tassiana, que o Mestre Jesus continua sempre iluminando os seus caminhos. Agradeço também a presença de todos, né, todos gostaram, estão dizendo aqui no chat que gostaram muito da palestra. Agradeço a presença de todos. Se você quiser assistir essa palestra e outras, vocês podem acessar a nossa playlist lá no nosso canal, na playlist Palestra no Lar. E também, se você precisa ser ouvido, se precisa de conversar, você pode agendar o seu atendimento fraterno conosco. Basta você ligar para o telefone 27 99741 9475. E também, se você quiser mais informações sobre os trabalhos que a casa desenvolve, basta você entrar no nosso site www.uesel.org.br. Obrigado pela presença de todos. Nesse momento, eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, para que possamos nos concentrar agora, depois dessas palavras maravilhosas, na imagem do nosso Mestre Jesus, nos bons espíritos, nos espíritos que trabalham na causa do Mestre Jesus. Ó Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo um pouco mais a sua mensagem, compreendendo um pouco mais o significado de suas palavras, da sua boa nova, através da exposição que tivemos neste momento. Obrigado, Mestre Jesus, por todos os exemplos que nos deu enquanto estava aqui no meio de nós, e também, Mestre Jesus, por nos mostrar todos os dias que temos muitas oportunidades para poder fortalecer a nossa perspectiva espiritual e, sobretudo, Mestre Jesus, para termos cada vez mais esperança de que dias melhores sempre virão. Ó Mestre Jesus, obrigado por nos dizer
que nós não estamos sozinhos na nossa caminhada. Obrigado por nos mostrar que estamos sempre junto de Ti e que isso só depende de nós. Por isso, Mestre Jesus, esteja sempre conosco na nossa caminhada, auxiliando a todos neste momento que precisam do Seu auxílio, da Sua luz. Obrigado, Mestre Jesus. Muito boa noite a todos. Agradeço a todos a participação nesta noite e a gente aguarda você para o nosso próximo momento, nossa próxima palestra. Que o Mestre Jesus possa sempre acompanhar a nossa expositora da noite, a Tassiana, que ela possa continuar nesse trabalho maravilhoso, que é o trabalho de esclarecimento. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a todos que participaram conosco desse momento, dessa palestra. Até a próxima.